Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje tem tudo para ser extremamente polêmico. Vamos por partes, como diria Chico Picadinho. Deus odeia o divórcio. Todos os conselheiros de casais e praticamente todos os pastores que eu já entrevistei aqui no programa dizem a mesma coisa, até porque há um versículo no livro de Malaquias que usa expressão bastante semelhante a essa. Deus odeia o divórcio, repúdio, enfim. O que Deus quer é que a família permaneça, tenha estabilidade e por aí vai. Então vamos imaginar a seguinte situação. Um cristão, né, ele desobedece a Deus e se divorcia, então ele já está em desobediência. Aí ele se casa de novo em outra desobediência, porque o apóstolo Paulo fala lá em 1 Coríntios 7 que aquele que se separa, melhor ficar separado, ou então se reconciliar com o cônjuge anterior. A pessoa casa de novo e tem filhos, né? A pergunta que fica é a seguinte: se Deus odeia o divórcio, como está escrito na Bíblia, a segunda família, constituída por quem desobedeceu a Deus, essa segunda família está debaixo de maldição? Ela não é abençoada por Deus? Deus não tem como abençoar essa segunda união, porque ela é resultado de duas desobediências, no mínimo? O que você pensa a respeito? Se você fosse filho ou filha de uma segunda união, você se sentiria, de certa forma, rejeitado, desprezado por Deus por causa disso? Ou Deus abençoa essa segunda família porque Ele é um Deus de graça e misericórdia? Nesse caso, como fica o Deus odeia o divórcio? Deus odeia o divórcio, mas abençoa o divorciado e a segunda união que Ele faz? Não tem uma certa incoerência? Quais são as consequências de Deus odiar o divórcio, né? Na prática, já parou para pensar nisso? Se não parou, pense agora. Se parou, compartilhe conosco as suas conclusões. Está no ar? Ou vejam só. Olá! É com alegria que começamos mais essa edição do programa Vejam Só. Um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, que tem presentes bacanas para você. Vários presentes, você vai concorrer, o seu nome vai ser sorteado hoje. Para concorrer, você põe os seus dados lá na nossa enquete, www.vejamsó.com.br. Vote na enquete e você está habilitado ou habilitada para todos os sorteios que fazemos aqui esta semana. Tanto o sorteio de hoje, quanto o do kit Jô Rezende no final da semana, tá bom? Então, corre lá. Para conversar conosco a respeito do tema difícil de hoje, a produção convocou, sempre que tem tema difícil, a produção convoca a pastora Valéria Aparecida Messias Lima, pastora do Ministério Pão da Vida e advogada. Tudo bem, pastora Valéria? Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. Uma alegria estar aqui com você novamente no programa e participar desse debate. Onde é a Igreja Pão da Vida? A Igreja Ministério Pão da Vida fica na cidade de Guarulhos, no Jardim Vila Galvão. Avenida Tomé de Souza, 595, Jardim Vila Galvão, Guarulhos. O pastor lá é bom? O pastor é bom, muito bom. É o seu dileto esposo? É o meu esposo, o pastor Júlio César, que mandou um abraço para você. Um ósculo santo, pastor Júlio César. Estou com saudade do senhor, hein? Não sei por que a Ana não convida o pastor Júlio César. Eu não sei. Ela tem alguma pininha. Ela ligou no telefone dele e pediu para eu atender, então pois é, eu atendi. Pastor, que eu tenho razão. Né? Do outro lado, o pastor Adolfo Kutinskas, o teólogo batista e membro da Igreja Canaã, em São Caetano do Sul. Pastor Adolfo, seja bem-vindo, paz e graça. Paz e graça. Tudo bom com o senhor? Tudo bem. Feliz novamente estar aqui com vocês. Já faz tempinho que o senhor não vem, né? Já tem faz. Uns meses. Isso. Onde fica a Igreja Canaã, lá em São Caetano? Na Avenida Goiás, no finalzinho da Avenida Goiás, quase já no Heliópolis ali. E sabe o número ou não? Não faço ideia. Tá. Para quem está indo para São Caetano, do lado direito ou do lado esquerdo?
Para quem está indo para São Caetano, de São Paulo para São Caetano, do lado direito. Do lado direito, tá bom. Muito bem. A gente vai assistir agora a matéria que apresenta o tema e voltaremos em seguida com a opinião dos nossos convidados. Vejam só. Em Malaquias encontramos uma passagem que diz que Deus odeia o divórcio. A dor, confusão e frustração que a maioria das pessoas sente depois de um divórcio são certamente parte da razão por que Deus odeia o divórcio. Ainda mais difícil, biblicamente, que a questão do divórcio é a questão do novo casamento. A grande maioria das pessoas que se divorciam ou se casa novamente ou considera casar-se novamente. E são muitos os casais hoje em dia que estão na segunda união. Pessoas que foram casadas em primeira vez na igreja, se separam e se uniram a outra pessoa apenas no civil. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o casar com a repudiada também comete adultério. As Escrituras afirmam claramente que o novo casamento após o divórcio é adultério, a não ser no caso de infidelidade conjugal. Em relação a esta cláusula de exceção e suas implicações, podemos relacionar outras situações de separações que não ocorreram por traição, e sim que se diz ter acabado o amor. Sendo assim, o que deve ser feito se um não suporta mais ficar perto um do outro? Deus oferece a sua misericordiosa graça à parte inocente em um indivíduo e permite que essa pessoa se case novamente sem que seja considerado adultério? Terminar um segundo casamento através do divórcio seria tão pecaminoso quanto acabar o primeiro casamento através do mesmo? Independente das circunstâncias, quando um casal divorciado entra em um novo casamento, eles devem se esforçar para viver a sua vida conjugal em fidelidade e lealdade. Mas será que Deus vê o novo casamento como inválido ou não? Ele pode abençoar ou não essa nova união? É sobre isso que vamos falar agora no programa Vejam Só dessa noite. E você, como sempre, dá a sua opinião. O nosso site está na página vejamsó.com.br lá na internet. Vá lá, vote na enquete, até para você concorrer aos presentes. Já vou mostrar os presentes de hoje, tá bom? Deixa eu pegar a opinião inicial dos nossos convidados. Pastor Adolfo Gutinskas, ele é teólogo batista, membro da Igreja Canaã, em São Caetano do Sul. A Igreja Canaã é uma igreja batista? Não. Canaã é a denominação. Pastor, se Deus odeia o divórcio, nova família formada por quem desobedeceu a Deus não é abençoada? Eu entendo que a regra é que não. Mas eu entendo que há muitas exceções. E aí eu consigo avaliar isso até pela própria percepção. Mas além da minha percepção, eu fui buscar números para avaliar isso. E aí os números me dizem que eu tenho uma percepção aguçada nesse sentido. Porque os números me dizem que a grande maioria dos casamentos que houve uma dissolução e houve novos casamentos, a consequência disso foi muito ruim. E aí eu não entendo que Deus não quer abençoar. Não é que Deus não queira abençoar, é que Deus está colocando a bênção aqui, mas nós fugimos para cá, nós fugimos da bênção. O casal está numa situação, ou aquele relacionamento está numa situação de que não receber a bênção, está fora da vontade de Deus. Porém, Deus é tão misericordioso que em muitas exceções Ele vai abençoar. Ele pode abençoar e Ele tem autonomia, Ele é Deus, faz o que Ele bem entender, né? Ele sabe julgar o todo. O ser humano ele tem muita tendência de olhar algo particular e do seu ponto de vista achar que aquele é a única solução, o único resultado ou a única forma de avaliar a situação. E Deus não vê dessa maneira, Ele tem uma visão muito ampla, Ele vê
de forma muito mais globalizada do que o ser humano, né? O ser humano, ele vê muito em partes, como diz a palavra, vês em partes, um dia vereis face a face. Nós vemos demais em partes, muito tendencioso nas coisas. Então, que ele abençoa, sem dúvida, mas exceções. A regra é que não é abençoado. Tá bom, muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Agora vamos ver a opinião de uma mulher. Pastora Valéria Aparecida Messias Lima, ela é ministra do Ministério Pão da Vida e advogada também. Pastora, se Deus odeia o divórcio, a nova família formada por quem o desobedeceu a Deus não é abençoada? Bom, para dar uma resposta assim apenas pura e simples, dizer se essa família tem a bênção de Deus, se essa resposta inicial que você quer que eu dê, eu diria que sim, porque as pessoas não podem, vamos dizer, novos filhos e novas pessoas que surgirem desse relacionamento não seriam penalizados por causa de uma atitude. Tem que analisar também o contexto, qual foi o motivo da separação, o motivo do divórcio, que levou toda essa conjuntura, como o pastor falou. Mas eu vejo que às vezes nós vemos um Deus um pouco rude, um Deus um pouco vingativo, e essa não é a característica de Deus, esses não são os atributos de Deus. Então eu vejo que Deus tem uma disposição natural de abençoar as pessoas. E às vezes nós, como seres humanos, ficamos com uma grande... Então, uma pergunta, será que Deus quer me abençoar? Deus quer sim me abençoar. O que ocorre é que às vezes, por causa de algumas atitudes que nós tomamos, nós podemos colher consequências pelos nossos erros, mas isso não significa dizer que Deus não está abençoando aquela casa. Eu já vi muitos casais se separarem e contraírem uma nova família e terem uma família abençoada. É verdade que essa nova família vão ter muitas outras consequências desse relacionamento que não deu certo no passado, como comparação com outro cônjuge, filhos que vieram do outro casamento, que acabam sofrendo por causa dessa nova união. Mas isso não equivale a dizer que Deus não quer abençoar essa família. Deus quer e abençoa, só que as consequências são inevitáveis. Muito bem, e você aí de casa, o que é que pensa a respeito? Vai lá na página do programa, né, o vejamsó.com.br, e vote na nossa enquete. Em sua opinião, uma nova família formada após um divórcio é abençoada por Deus? Então, o sujeito que se divorciou, casou de novo, essa segunda família é abençoada por Deus? Sim, primeira resposta. Ou não, já que Deus odeia o divórcio, uai. E não sei. Votou na enquete, você pode ganhar os presentes do programa Vejam Só. O primeiro presente é esse livro aqui. Vamos lá, ó. O pastor José Serafim escreveu Deus na Família, um livro que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? E se você quiser falar com o pastor José Serafim e pedir o livro, é jserafim@yahoo.com.br, né? Você de vez em quando vê o pastor Serafim aqui no programa participando dos debates. Esse é o primeiro presente que a gente vai dar. O segundo e o terceiro presentes vêm lá da Agrade, Academia Teológica da Graça de Deus. Olha a caneca do Vejam Só, camiseta linda, bonita, estilosa da Agrade. E se você prestar bastante atenção na caneca, ela também vira a caneca da Agrade. Então, de um lado ela é do Vejam Só, do outro lado ela é da Agrade, nessa parceria mais do que legal que a gente tem aqui. Parceria para abençoar você e te ajudar a servir melhor a Deus com os cursos que a Agrade oferece. São mais de 600 unidades espalhadas no Brasil todinho, uma perto da sua casa, para você poder estudar a Bíblia e se preparar para a obra de Deus. Tem o curso bíblico em todas as filiais da Grade e tem outros cursos que a Grade oferece, não em todas as filiais. Para você saber quais são os cursos, além do bíblico, oferecidos na filial perto de você, amanhã, no horário comercial, você liga e fala com a Carla ou com as amigas dela. O telefone é 0 operadora 11 3115 0819 3115 0819 em São Paulo. Liga lá, esse telefone está aos sábados, mas só no horário comercial. Liga, conversa com o pessoal de lá, se informa sobre o endereço da grade, os cursos, além do curso bíblico oferecidos nesse endereço. Tem curso de música, tem curso de inglês, espanhol, alemão, tem curso de capelania, tem curso de Libras, língua brasileira de sinais, teologia, capelania, escatologia. Liga, é mais fácil você falar com o pessoal da grade, que eles vão te informar melhor do que eu, que nunca me lembro do monte de cursos que a grade oferece. Tá bom? Liga lá. Quanto tempo eu tenho ainda para o fim do bloco? Muito bem. Então deixa eu já falar
sobre a nossa novidade, né? Você assiste ao Vejam Só, você vai fazer um autorretrato, aquilo que os jovens hoje chamam de selfie. É um autorretrato, você vai tirar uma fotografia de você mesmo assistindo ao Vejam Só. Do jeito que você... Se tem mais gente assistindo ao Vejam Só com você, tira também de quem assiste ao Vejam Só com você. Aí você pega, vai lá no Facebook, facebook.com/Vejam Só, não, /programa Vejam Só, desculpa, e posta lá na seção Vejam Só quem assiste ao Vejam Só. E outra coisa, põe o seu nome, o nome de quem está assistindo ao programa com você e a cidade e estado onde você mora, para a gente poder mostrar aqui, né? Todo dia a gente mostra num grupinho. Hoje temos aqui, vejam só quem assiste ao Vejam Só, a Elaine Dias, a Ana Luísa Desidério e a Eunice Desidério zoando com a minha cara, né? Elas moram em Andradina, no interior de São Paulo. Andradina, se não me engano, é uma cidade que faz divisa com Mato Grosso, né? Ou lá perto, pelo menos. Legal? Obrigado, viu, irmãs? A segunda foto é do Emilson Pontes. Eu acho que ele é do Ceará, mas não ficou claro na mensagem aqui. Então, Emilson, depois se puder esclarecer qual a sua cidade e estado, tá bom? Deus te abençoe. João e Irene, que são lá de Cornélio Procópio, no Paraná, cidade assim muito rica, né? Arroz, café, e a cidade de um irmão muito querido que já está com Jesus, que é o seu Valdir Alves de Souza, morou muito tempo lá em Cornélio Procópio. João e Irene, Deus abençoe vocês. Pois tem um Obed e o Oberdan, pai e filho, Obed e Oberdan, legal, né? Bacana, gostei. E provando que estão assistindo ao Vejam Só mesmo, de verdade. Olha lá, né? O Sérgio Vitor, tá aí, bacana, jovem assistindo ao programa, no dia que veio o doutor Ítalo Morelli. Nosso Ítalo, o senhor é uma bênção de Deus. E a Silvânia Villarroel Tarifa, junto com o Edvanderson Tarifa, né? Tá aí os dois, deve ser mãe e filho, né? No mínimo foi ele que bateu a foto, né? Tá aí. Legal, obrigado, Deus abençoe vocês. E cadê a sua foto? Eu quero mostrar aqui. E no fim do ano, mandar um presente para algum. Nós vamos sortear entre todo mundo um presente da produção do programa. Vejam só, quem assiste ao Vejam Só, faz isso, bate seu autorretrato, põe lá no facebook.com/programa Vejam Só, tá bom? Não esquece de dizer quem você é, quem está com você e de onde você está morando. A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência. Você vai nos ajudar a fazer um programa melhor. Pega o Twitter, antes que ele acabe, Twitter, @programa Vejam Só, e manda lá. Eu queria que vocês discutissem o seguinte tema. Ou então usa o próprio Facebook, facebook.com/programa Vejam Só, e também manda sua sugestão. Se ela for acatada e se transformar num tema, você ganha um presente da produção do programa, tá bom? E o tema de hoje foi resultado de uma das falas do pastor Adolfo Kutinskas, quando esteve aqui, né, que suscitou essa dúvida. Deus odeia o divórcio a ponto de não abençoar a família formada na desobediência? O senhor disse que há exceções. Por que Deus abençoaria uma desobediência? Ele não abençoa a desobediência. Ele abençoa o arrependimento. Quando uma circunstância que foi criada no passado, assim como nós, que antes estávamos em pecado e nos recusávamos a nos reconciliar com Deus, em algum momento nos reconciliamos aceitando a Cristo como Senhor e Salvador, o que aconteceu? A partir daquele momento, Ele passa a nos abençoar. Nós também estávamos com uma característica de incorreção. A mesma coisa nessa situação. Quando um casamento que foi desfeito incorretamente e essa pessoa se casa novamente e ela entende que errou e se arrepende, é tudo o que Deus quer. Ainda que ela não possa voltar
e resolver a situação, e aí não há condições por inúmeros fatores, e aí Deus é muito mais amoroso e inteligente do que a gente para perceber que isso não é possível, né, desmantelar tudo isso, Ele arruma a nossa bagunça, Ele acerta, permite aquele casamento e abençoa. Por que não abençoar se a pessoa se arrependeu e se ela gostaria até inclusive de resolver tudo aquilo que ela deixou para trás? Só que não é possível a ela. Ela não consegue curar uma ferida de um filho que passou 10 anos sem o pai, que nasceu e não encontrava a figura do pai o tempo todo ali, enquanto os amigos dele encontravam. Então, essa marca ele não consegue apagar, mas Deus consegue apagar. E aí Deus entra no processo e toma a frente de todas as coisas, e aí Ele vai como exceção para essa pessoa, porque a grande maioria me mostra que não se arrepende, porque hoje... E aí Deus não abençoa. E aí eu entendo que... Então, se a pessoa não se arrepender, se não concluir que fez uma bobagem, Deus não vai abençoar o segundo casamento. Exatamente. A senhora concorda com isso, doutora Valéria? Bom, para falar assim de forma... eu não concordo, porque, como eu já coloquei aqui no primeiro bloco, Deus ele sempre tem essa disposição natural de abençoar as pessoas. Independentemente das falhas, se Deus fosse nos julgar segundo os nossos erros e falhas, nós não estaríamos aqui. Então, o que às vezes eu acho que nós temos é um olhar um pouco duro, tanto para conosco como para com Deus, esperando de Deus que Ele venha realmente amaldiçoar uma família. Então, eu não encontro respaldo bíblico o fato de Deus repudiar um ato de adultério, repudiar a mulher e odiar o divórcio. Isso não significa que Deus amaldiçoa a família, porque nesse contexto bíblico que a gente fez menção no início do programa, lá não está dizendo que a família é amaldiçoada, porque Deus é contra atitudes, contra ações, não contra pessoas. Então, nasce um novo filho nessa família. Esse filho é amaldiçoado? Não, de forma alguma. Como é que eu posso... A gente vai estar contradizendo o que Jesus Cristo pregou nos evangelhos com as suas atitudes. Ele, em nome do amor e da compaixão, ele contradisse a lei muitas vezes. E vocês, como pastores, sabem do que eu estou dizendo. No caso da mulher adúltera, o que se esperava ali é que aquela mulher fosse apedrejada. E ele não apedrejou, contrariando até mesmo o que a própria lei dizia. É evidente que ali quiseram pegar Jesus, induzir Jesus a erro, porque não somente a mulher, mas o homem também teria que ser levado, que fosse apanhados no ato de adultério, porque ninguém adultera sozinho, adultera com uma outra pessoa. E se nós fôssemos ser tão rígidos, tão rigorosos, a própria pessoa que adulterou no coração, em pensamento, ela também estaria cometendo adultério, também estaria sendo amaldiçoada por Deus. Só um esclarecimento, pastora Valéria. Vamos lá, ser amaldiçoado a gente sabe o que é. E ser não abençoado equivale a ser amaldiçoado? Lógico, abençoado eu sou amaldiçoado. Se eu não tenho a bênção, uma coisa, ou é se eu não tenho a bênção, eu tenho a maldição. Então Deus não tem campo neutro com Deus, ou é ou não é. E as coisas funcionam assim. Então, só mais uma pergunta. Vamos lá. A família constituída pela desobediência, eu fui lá desobedecer a Deus e constituí uma nova família. Essa nova família é abençoada, apesar do meu erro. E eu? Você colhe as atitudes pelo teu erro. Porque a gente também dizer que... Eu gostaria até de dar essa resposta para você. Mas a gente falar que comete um erro, que meu pecado não tem nenhuma consequência, eu estaria contrariando frontalmente a Bíblia Sagrada. Eu não poderia jamais falar dessa forma. Toda ação tem uma reação. Todo pecado tem a sua consequência. E nós vemos isso estampado em vários textos da Bíblia. Várias pessoas cometeram pecado. Como o caso de Davi, por exemplo, ele foi perdoado, foi alcançado por Deus, foi restaurado, foi abençoado depois do seu pecado, sim. Só que consequências gravíssimas aconteceram na sua família, por causa. Então atingiram a vida de Davi, evidente. Tá bom. Vamos lá. Pastor Adolfo, quando o senhor fala, não, a pessoa tem que se arrepender, o que significa esse arrependimento? Porque o que a gente ouve nos púlpitos é que arrepender-se significa abandonar o pecado, certo? Sim. Então, se eu casei de novo errado, porque eu não devia ter me divorciado, aí eu casei de novo, tive filhos, aí eu ouço o senhor pregar e me arrependo. Eu devo desmanchar esse segundo casamento e voltar para a minha primeira família e exigir da minha esposa, ó, manda esse cara que está no meu lugar ir embora. Eu sei que fui eu que fui embora, que eu te abandonei, não sei o quê, mas eu me arrependi, agora a gente vai reconstituir o casamento. É assim? Não.
Obviamente não dá para acontecer isso. Como eu disse, nessas condições em que a pessoa se arrependeu, Deus entra no circuito, porque o homem não consegue mais consertar tamanha balbúrdia que nós conseguimos fazer. Não tem como o ser humano resolver esse... A não ser que a outra pessoa não esteja casada, ele realmente entenda que deve voltar para outra pessoa. É possível. E a segunda família? Então vai depender o Deus não vai odiar esse segundo divórcio? Vai odiar da mesma maneira. Então, mas vamos lá. São casos de exceções. Fica com as duas. Não, isso em hipótese alguma. Em cada caso seria um caso. Como eu disse no começo, a gente teria que tratar cada situação dessa como exceção. Se ele se arrependeu, Deus vai dar discernimento para ele para como tratar aquele caso. O que eu disse é que a regra é que ele se arrependa. Assim como a pastora citou o caso... Mas se arrepender sem desmanchar o casamento. Então o que é esse arrependimento? Poxa, que besteira que eu fiz, olha com quem eu fui me casar de novo. Se a primeira já era uma desgranhenta, essa daqui é 10 vezes pior. É isso? Não. É assim, a pessoa está percebendo que naquele primeiro relacionamento ela se equivocou no comportamento dela com aquela pessoa. Não tem mais como voltar atrás, eu vou tomar uma atitude diferente, eu já não me divorcio mais, não penso mais nisso, mudo o meu comportamento, melhoro. Ou seja, eu faço uma mudança radical dentro de mim, se eu me arrependi, né? Colocando um contexto de que houve um arrependimento. Assim como o exemplo que ela colocou da prostituta, Jesus disse para ela, vai e não peques mais. Dali para frente, Deus entra no processo e a prostituta virou outra pessoa. E é exatamente o que acontece. A outra pessoa casou, não tem mais como voltar com aquela pessoa, há uma ou outra família, mas espera aí, como eu me comporto com meus filhos? Eu sou presente, eu estou lá o tempo todo, eu apoio a minha antiga família, eu mudo de postura. Normalmente, quando há um divórcio, há tantas feridas, são tantas pessoas machucadas, que se afastam naturalmente, até os filhos, o pai acaba se afastando. Eu fiz uma pesquisa e encontrei um livro em que a pessoa ficou 25 anos estudando, ela e mais 2 pessoas, inclusive saiu o livro até no New York Times, 25 anos estudando, 131 crianças que eram filhos de pais divorciados e mais umas 40 e poucas de filhos que não eram de pais divorciados. O percentual de problemas entre um e outro é gritante. Inclusive, um dos percentuais que cita lá é que o pai dá pouco apoio ao estudo para os filhos. Esse percentual está falando em valores, em dinheiro até, do filho que foi de uma família que foi separada, divorciada, e de um pai que é presente o tempo todo. Até nisso há uma diferença gritante. Então as feridas são imensas. Então ele tem que mudar o comportamento dele, ele tem que voltar na família dele e pedir perdão, se há como ele fazer alguma coisa, mudar tudo isso, para curar algumas feridas, ser um instrumento de bênção, porque no divórcio ele não vai ser um instrumento de bênção, vai ser um instrumento de maldição, em vários aspectos. A senhora concorda com tudo isso, pastora? Não, é que dessa maneira como o pastor colocou, com todo respeito à posição dele, eu não concordo, não vejo dessa maneira. Porque você afirmar que a pessoa vai ser um instrumento de maldição e não de bênção, você está querendo colocar um cabresto aí nessa ação graciosa de Deus. Porque se Deus é gracioso, misericordioso, Ele vai sempre disponibilizar isso para nós, independentemente daquilo que a gente tenha cometido. É lógico que eu não estou fazendo aqui apologia para que as pessoas casem ao divórcio, que se divorciem. Eu, como advogada, como pastora, é evidente que quando as pessoas vêm pedir um conselho, o conselho que a gente dá é para que as pessoas perdoam, revejam seus valores, seus conceitos, mudem suas atitudes para manter o casamento. Só que tem casos que manter o casamento é muito mais prejudicial para o casal do que eles se divorciarem, porque acabou o respeito. Às vezes tem casos que não houve traição. Acabou o respeito, acabou a consideração. Então, ficar no casamento desse é você colocar a pessoa numa vida de sofrimento. Eu já conheço casos até de pastores casados e que estão esperando só a oportunidade para poderem se separar, porque casaram com a pessoa errada, depois que passou
alguns anos perceberam que são pessoas infelizes, que o marido, normalmente a maioria dos casos é o marido que é o culpado. Desculpa aí porque eu tenho que fazer a minha defesa aqui também. A maioria dos casos é o marido que é o culpado. E eu conheço casos de pessoas que estão esperando a oportunidade de poder deixar o marido, porque o casamento se tornou insustentável. E depois de 15, 20 anos de casado que a pessoa chegou à conclusão que ela é totalmente feliz. Não que ela esteja interessada em outra pessoa, mas como é que você vai obrigar alguém a viver uma vida infeliz? A viver um relacionamento que o marido não respeita, que o marido não tem nenhum tipo de consideração pela mulher. Então manter um casamento desse é você querer colocar sobre a pessoa uma vida de sofrimento. Então eu não vejo dessa maneira. E essa pessoa vai ser feliz sim, se ela for pelo caminho correto. Mas Deus não odeia o divórcio? Repudia o divórcio, o que está na Bíblia, né, em Malaquias? Então, aí ela vai suportar esse fardo para não gerar raiva no coração de Deus. Ué. Não, ele repudia o divórcio como o ato, né, do divórcio em si, mas isso não significa que a pessoa não pode ser abençoada por Deus. E eu não vejo dessa maneira. Conheço muitos casais que são divorciados e vivem felizes. Outros casais que se divorciaram e casaram, e porque casaram com a pessoa errada, acabaram separando, divorciando de novo. É a consequência da atitude dela. Ela foi infiel, ou não obedeceu os princípios, e vai ficar tentando. E às vezes até acertar um casamento, para essa pessoa é complicado. Mas você limitar a graça de Deus, a atitude de alguém, eu acho que você limitar, você cometer uma atitude antibíblica, entendeu? E não é isso que a Bíblia nos fala. Deus, ele é a mulher adúltera, quando alcançou a mulher samaritana, ele sempre contradisse a lei e os costumes por causa do amor e da misericórdia. Tá. Então vamos pensar numa outra situação, um pouquinho diferente. Pastor Adolfo, vamos lá. Imagine a seguinte circunstância. O cara casa com uma mulher rixosa, que a Bíblia chama de rixosa, né? Mulher briguenta, controladora, ciumenta e tal. Aí ele tem 2, 3 filhos com ela, mas a vida vira um inferno, por causa, ela é muito chata, muito ciumenta, implica com tudo, não sei o quê. Ele se divorcia dela e arranja outra mulher, casa, tem lá, faz uma nova família com essa outra pessoa. Sim. Aí essa mulher passa lá na igreja de Canaã, lá em São Caetano, e conhece Jesus. A esposa, a primeira esposa, conhece Jesus lá na sua igreja. Aí ela chega e entende que o erro, o divórcio foi causado por ela, certo? Por ela ser rixosa, por ela ser briguenta, por ela não dar sossego para o marido e tal. Então o marido foi embora por culpa dela. Mas agora ela é cristã, agora ela é de Jesus. Aí ela chega para o senhor e fala assim: Pastor Adolfo, sou aqui da sua igreja e eu estou entendendo agora que eu fiz tudo errado. Como a Bíblia diz, eu derrubei a minha casa com as minhas próprias mãos. Agora eu quero reconstruir. Eu vou mandar um e-mail para o meu ex-marido falando de Jesus e pedindo para ele me perdoar e voltar para a gente reconstituir a nossa família. O que o senhor diz a ela? Bom, primeiro aspecto que eu avaliaria aí é que eles não eram cristãos quando casaram. Então, eles não necessariamente tiveram um casamento segundo a vontade de Deus. Que, na minha cabeça, eu volto um pouco na história das coisas. Porque o casamento é que é a questão aí. O porquê que as pessoas casam? Se ele casou com essa mulher, primeira pergunta que eu faria é porque eles se amavam. Primeira coisa que você vê quando se casa com alguém: essa é a mulher da minha vida, quero viver com ela para o resto da minha vida. E assim vice-versa a mulher. Ué, se esse era a primeira sensação, e isso não muda do dia para a noite, vai mudar com consequências que foram acontecendo, porque não foram tratadas, porque o casamento se banalizou e porque o relacionamento de casamento é tão importante que o primeiro milagre de Cristo foi em um casamento. Jesus compara o casamento ao relacionamento dele com a igreja. E aí, banalizamento é algo que é inaceitável. É aí que está o problema. Não tratar o divórcio, mas tratar o casamento, o relacionamento entre as pessoas. E aí que está o problema. Essas pessoas casaram de forma incorreta, provavelmente. Não conheciam Jesus. Não conheciam a Cristo. O casamento, para mim, já nem é válido. É um casamento, no mínimo, estranho. Aos olhos de Deus, aos olhos da Bíblia.
porém foi contraído. Aí eu teria que analisar como está esse casamento dessa outra pessoa, porque provavelmente deve estar desestruturado também. Existem inúmeros fatores. E aí eu fico trabalhando naquilo que eu chamo de ficar de olhos no problema e não na solução. É como eu quisesse resolver um problema de uma torneira que está pingando, e aí eu falo para todo mundo, a pessoa vem e coloca um balde embaixo da torneira. Aí enche o balde, tem que trocar esse balde. Poxa, não era mais fácil fechar o registro, tirar a torneira, trocar o corinho, colocar a torneira de volta? Problema. Trata-se o problema e não a solução. Como funciona isso? Não entendo isso. É a mesma coisa. A igreja, a orientação para as pessoas tem que ser lá atrás, para os noivos, quando casarem, entender a responsabilidade de um casamento. Qual a resposta que o senhor dá para a mulher? Ela está lá no seu gabinete. Vamos conversar, eu vou tratar o marido dela, vou entender. Não, o marido dela está com outra família. Eu oriento ela não a mandar um e-mail até que tudo isso aconteça. Até que eu tenha uma análise profunda da situação. Eu não posso ser subjetivo a mandar orientar. Mas se ela falar para o senhor assim, não, eu sei que ele não vive legal com ela. E não deve viver mesmo, porque não conhece Jesus ainda e tal. Então, como um bom orientador, eu vou pedir para falar com ele. Eu vou querer entender o lado dele, em que situação ele enxerga a situação. Porque um casamento é um relacionamento entre dois. Nada Mas é a segunda, na verdade, entre dele, três. Como é que vai ficar? Vai passar a odiar Jesus se o senhor falar para ele voltar para a primeira esposa. Eu não estou dizendo que eu vou falar para ele voltar. Pastora, como é que fica essa situação? Outra coisa, o casamento feito entre não cristãos não é abençoado? Não, é isso que eu estava observando vocês conversarem. Eu queria falar sobre isso. Eu sei. Você sabia, né? Não, né? O fato da pessoa casar, ela casou legalmente, obedecendo às leis do nosso país. E a gente tem que ser submisso, sujeito às nossas leis, às autoridades, às leis constituídas. Isso não, e se ela casou obedecendo às leis, e casou na igreja católica, por exemplo, ela vai se converter, vai ter que casar novamente? Não. Ela casou, ela está legalmente casada. O que se vai tratar agora é do caráter, do comportamento, da postura, de problemas que elas tenham no relacionamento. Agora, nesse caso que você está colocando, se ela deve ou não ir atrás do marido que já constituiu uma nova família, ela já divorciou do marido, é isso? Ela não deve ir atrás. Como é que ela vai querer agora destruir uma outra família por conta de problemas que eles aconteceram no passado? Ela vai ter que arrependeu. Ela falou que tem que arrepender. Não, então ela pode se arrepender, mas não significa que você consegue restaurar tudo que você... Porque se você jogar as penas pro ar, dificilmente você vai conseguir pegar. Você já entornou, como diz o ditado, você não consegue mais pegar aquele caldo que está entornado. Então aquilo que você fez, a melhor coisa a fazer é você colocar uma pedra em cima disso e você recomeçar a sua vida. Porque dificilmente ela vai conseguir restaurar a sua vida passada. Ela pode restaurar a sua vida em Cristo, se arrepender para a salvação e agora constituir uma nova família. Tem que dar respaldo para a mulher. Como é que ela não vai casar de novo? Vai ficar a vida toda solteira? Ela sozinha. Pode casar de novo? Eu não orientaria ela a casar de imediato. Talvez ela poderia até casar. Porque não está na pele de vocês. Do momento que ele contraiu o matrimônio com outra pessoa, nesse histórico espiritual, ele já está em pecado e ela está livre para casar. Mas como assim? Ela foi a responsável pelo primeiro divórcio. Foi responsável aos nossos olhos, a nossa análise. A análise de Deus não. Não, ela mesma confessa, eu era uma péssima mulher. Isso não é motivo da separação. Para a separação para Deus é o divórcio, é a traição. Tá, mas então, nem ele nem ela conheceu Jesus, certo? Aí ela encheu tanto os picuá dele que ele foi embora. Mas agora ela é de Jesus. Então ela está livre para casar de novo? Se ele casou com outra pessoa, ela estaria, porque ele cometeu adultério. Ele está em pecado e ela não. Segundo a Bíblia, é isso que está sendo dito. O sujeito foi uma vítima e o senhor ainda vem dizer para mim que ele está em pecado? Ele pode ter sido uma vítima em relação a comportamento. Sim. Por isso que eu estou falando. Então ele tinha que aguentar feito mártir lá? Não. Não é essa questão. Nem no livro de Provérbios da Bíblia a mulher rixosa ganha. Não é verdade, pastor? Sem dúvida. É verdade. O marido tem que pegar o travesseiro e dormir embaixo de uma ponte, porque a mulher rixosa não dá para aguentar. Então, só? Sem dúvida. Agora ela só defende as mulheres. Mas o que está escrito no provérbio, eu não posso apagar aquilo que está escrito. Agora, você podar a mulher de ter uma nova família, um novo relacionamento, você se coloca um pouco no lugar dessa pessoa. Uma mulher tem 38 anos de idade. Ela está divorciada, não importa o motivo. Obrigar essa mulher a ficar solteira a vida inteira, dando causa ou não à separação, isso é humanamente inconcebível. E se você estivesse no lugar dela, como que você faria? Então, você ficaria dos 38, 1 Coríntios 7? Você ficaria dos 38 até os 70 anos de idade, que é o tempo provável de vida, sozinho? É evidente que não. Ninguém consegue respeitar uma regra dessa. Nós não conseguimos, às vezes não queremos colocar um jugo que nem nós mesmos seríamos capazes de suportar. E aí?
1 Coríntios 7 não fala que é melhor reconciliar do que casar com... Melhor não seria. Para casar, teria, então, ou fica sozinho ou volta para o marido. Não é isso que está lá em 1 Coríntios 7? Sim. E aí? Então, ela está dizendo que não, que ninguém aguenta. A questão é assim, nós estamos pegando pedacinhos de situações de exceção e querendo fazer regra. Isso não dá para ser feito. A regra de Deus é, casamento é acima de qualquer coisa. Por problemas pessoais do seu coração, a esclerocardia do coração, que não tem condições de aceitar as regras que Deus coloca, ele abriu uma exceção para traição. Fora isso, eu estaria indo contra a vontade de Deus. Queira eu ou não, é a vontade de Deus. Então eu tenho que fazer segundo a vontade de Deus, para que a coisa ande corretamente. Se eu for seguir o que eu acho, as minhas vontades, da maneira que eu penso, o que seria melhor. Peraí, então esquece a Bíblia e faço o que eu quero. Mas, e aí pastor, eu fujo da vontade de Deus. Então vamos usar alguns exemplos reais. Embora sejam extremados, mas são reais. Sim. Numa família, a mulher é rixosa, briguenta e bate no marido. Bate com panela, com frigideira, porque ele não pode reagir, porque ele é muito mais forte. A senhora sabe que isso acontece. E a Lei Maria da Penha também, né? A senhora sabe que isso acontece. Ela bate no marido, humilha, não sei o quê, aí ele perde o emprego, aí ela diz que ele não serve para nada, que é um vagabundo, e não sei o quê. O cara vai embora. Ou ele está em pecado, não houve traição. Tá bom. Não houve traição. Até porque o cara está tão deprimido que nem se ele quisesse ele conseguiria, né? Aí, e a mulher ainda joga na cara, um banana, não serve para nada, Aí ele sai de casa, ele faz o divórcio. Ele está errado, porque não houve uma traição, ele tem que ficar lá aguentando todo esse tipo de coisa? Segundo a palavra de Deus, ele está errado. E a senhora acha que ele está errado? O que acontece dentro de quatro paredes, somente o casal pode dizer. Mas tem situações que a vida se tornou insustentável. Eu já atendi casos que não houve traição, não houve adultério, pelo menos não houve o ato de adultério, às vezes a pessoa pode ter adulterado em pensamento, que também é adultério pela Bíblia, e como você vai julgar isso? E que a gente chega à conclusão de que aquele casal vai ser muito melhor, até para as coisas de Deus, se ele tiver uma vida sozinho, e não mais com aquela pessoa. Que um não faz bem para o outro. A Bíblia fala o seguinte, aquilo que Deus uniu não separa o homem, mas tem casamento que não foi Deus que uniu. A pessoa casou precipitadamente, ela escolheu erradamente, casou segundo porque estava apaixonada, não tem nenhum sentimento de amor pelo outro, pelo marido ou pela mulher. Sobre esse fato que eu estava falando naquele momento, sobre esse tipo de casamento, não que é fora do cristianismo, ele está em pecado. Eu só disse que há situações onde Deus não queria unir aquelas pessoas, elas se uniram por livre e espontânea vontade, colheram consequências. E a mesma coisa, eu não posso criar regras para isso. Eu percebo que quando eu analisei a história do divórcio, o divórcio até 1977 nem existia no nosso país. Era indissolúvel, segundo a Constituição. Segundo a Constituição era indissolúvel, a doutora deve saber melhor do que eu. Após isso, Satanás é estrategista. Primeiro ele fez Geisel liberar a forma de votação no Congresso Nacional de 2/3 para 50% mais um, para aí conseguir aprovar o divórcio. E aí, dali para frente, naquele dia isso virou um tumulto nesse país. Isso todo mundo questionava, todo mundo era contra, todo mundo se posicionava. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que as mudanças dentro do divórcio aconteceram inúmeras. A Lei 6.515, se eu não me engano, que 77. De 77, que dá a pessoa a possibilidade de se divorciar, depois que eram 3 anos com a separação judicial, depois a separação consensual, depois diminui para 2 anos. Agora, chega lá, pode divorciar independente de qualquer coisa. Por quê? Porque o juiz, na sua visão de direito, que ele só via o problema, como a pastora colocou aqui, o problema do casal, porque chegava lá o casal com problema. Para o juiz, o clérigo, o pastor, só via festa, só via o casamento como festa. Para o juiz, ele só via os problemas. Chegava até ele como... Porque existe a lei para nos respaldar. Porque você imagine que até 1916, que é o nosso Código Civil, é de 16, não existia a possibilidade de dissolução do casamento.
Exato. Daí em 42 tem o artigo 315 que criou o desquite, que a pessoa poderia se desquitar, mas ela não poderia casar novamente. Então, depois veio a alteração da lei, a lei 6.577, que criou a separação judicial. Banaliza o casamento. E depois o divórcio. Eu não concordo com isso. E apenas veio para legalizar uma situação que já existia de fato. Exato. Que a pessoa já vivia separada. O senhor vivia já em 77, o senhor conhecia um monte de gente desquitada que não podia casar, mas vivia com outra pessoa. Eram os amaziados. Vivia ilegal. Exatamente. Não mudou nada. Nós resolvemos o problema jurídico. Mas o relacionamento que era a questão. Mas ninguém vai resolver o problema de relacionamento com lei. Exatamente. A lei existe para regulamentar situações de fato que já existem. E era o que eu estava tentando colocar. Ela vivia. O juiz olha a parte legal. Não foi o Congresso Nacional, não foi nenhum deles. Foi o ser humano. Assim como não é, e esse é o grande equívoco dos evangélicos. Nós estamos sendo vistos aí fora como reducionistas, obtusos. Por quê? A briga dos evangélicos é para impedir o casamento gay. Nós temos que impedir isso. Primeiro lugar, nós não vamos impedir o aparecimento do anticristo. Deus disse que ele vai aparecer, Exatamente. Vai governar o mundo, queira a igreja ou não. Então a igreja que queira o que Deus quer, tá? O anticristo vai vir e vai fazer desse mundo o inferno. Vai e vai mesmo. Em segundo lugar, o casamento gay já existe, as uniões gays estão aí, Sim. Não é a lei que vai permitir ou proibir. Alguém vai preso porque casou com gay? Não. Então, tá aí. Agora, o discurso dos evangélicos o negócio é tão grave. O que a gente está lutando é para a obrigatoriedade do sacerdote religioso fazer uma cerimônia religiosa para abençoar aquele casamento. Ninguém vai conseguir isso. Mesmo que a lei determine, o sacerdote vai preso. O que pode regulamentar a união civil desses casais de homossexuais, que é o que a nossa lei favorece. Então, que eles conseguiram através de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque eles tinham coisas em comum, compravam, e quando um deles falecia, sempre um deles ficava preterido e era desfavorecido pela família, que às vezes queria levar vantagem. Até aí você é uma relação, vamos dizer, patrimonial, né? Entre duas pessoas, sejam elas homossexuais ou não. Relacionamentos não se resolvem com leis. Relacionamentos se resolvem com mudança de coração. De coração, Exatamente. De caráter, de postura. E aí que o evangelho entra. Não é para barrar nada nem ninguém. O evangelho entra para transformar. E nós caímos na armadilha do inimigo e estamos sendo vistos como obtusos, como retrógrados, como impedidores do progresso, como gente ignorante, e enfim. A gente vai para o intervalo, volta já. Muito bem. Estamos de volta com o programa. Vejam só, agradecendo o carinho da sua audiência e pedindo que você vote para concorrer aos presentes. Hoje tem 3 presentes da grade. Amanhã é o dia do sorteio do kit Jô Rezende. Quer concorrer? Vai lá no vejamsó.com.br e vote na enquete. Pastora Valéria e depois a opinião do pastor Adolfo. Mesmo caso. Nós temos aqui uma situação em que o casal tinha filhos e tal, e por uma série de circunstâncias, inclusive não eram da fé, o marido foi embora. 14 anos atrás. Foi embora. E constituiu outra família com filhos, mas nunca se casou com essa outra mulher, porque nunca se divorciou da primeira. Nos documentos ele consta como marido da primeira, né? Embora não viva com ela há 14 anos. Aí ela conheceu Jesus, a família dela se converteu, a primeira esposa. Nesse caso, pastor, ela faria bem em, já que ela continua casada com o sujeito, falar, volta para cá. Não, é evidente que não. Ele já tem uma nova família constituída, mas há 13, 14 anos, é que você falou, né? Já tem um relacionamento com outra mulher, já tem filhos desse novo relacionamento. Seja ele um casamento ou não, mas uma união estável, digamos assim, que já é reconhecida pela lei, inclusive, porque tem filhos e tem direitos, essas crianças têm direito, a mulher também tem direito, então não tem sentido você querer destruir uma família constituída já por erro do passado. Aquilo mesmo cai naquela mesma questão que eu falei. Se você cometer uma falha, a melhor coisa que você tem que fazer é colocar uma pedra em cima disso e recomeçar a tua vida. E não querer retroceder 14 anos no tempo, porque não são 14 dias, são 14 anos. São novo relacionamento, nova família, novos filhos.
essa família tem que ser respeitada. Eu não sei se é o caso, não sei, mas vamos supor que o cara foi com a outra mulher porque ele já conheceu outra mulher, se encantou com ela e tal. Essa esposa legítima, casada com ele até hoje, não pode pensar assim, não. Quem destruiu a família foi ela. Eu não vou destruir a família dela. Ela que destruiu a minha. Eu vou reconstruir a minha família e ela que se dane. Porque foi ela que errou. Ela não pode pensar isso? Não, pensar ela pode. Só que a gente pode pensar o quê? Nós somos livres, liberdade de expressão, de pensamento, são direitos constitucionais. Só que a outra família tem que ser respeitada como tal. Porque não importa qual foi a maneira que se conheceram, o fato é que eles constituíram uma nova família, com um novo relacionamento, com nova família, tem uma relação de fidelidade com outra mulher, tem filho desse outro casamento, essa família tem que ser respeitada. Porque a gente não pode, por conta de um princípio, de um valor, ou porque você se converteu, você pisar em cima de todos os valores das pessoas que você conheceu. E essa família tem que ser respeitada. Não é maneira correta você corrigir um erro com outro erro. E o senhor? Nesse caso não tem nem muita dúvida, porque aí até o sentimento dela está de vingança. Ah, ela destruiu. Peraí. Você realmente está ainda apaixonada pelo seu marido. Se você está apaixonada mesmo, você quer que ele esteja bem. Porque essa é a história do relacionamento. É eu morrer para eu cuidar do outro. Então, se eu amo mesmo aquela pessoa e ela está com uma família estruturada e ela não tem mais interesse por mim, porque assim como Jesus me dá o livre-arbítrio de querer ou não o amor dele, ele está sempre me amando, mas eu posso não querer o amor dele. Da mesma maneira essa situação. Se ele não quer mais voltar para ela, não tem o que fazer. Ela vai ter que administrar esse problema dela. E se ela verdadeiramente isso, ela vai administrar isso com maior tranquilidade. Vai ficar feliz que ele está bem e vai seguir uma vida bem, inclusive provavelmente vai ter um outro relacionamento. Sem problemas. Então, nesse caso, ela tem que casar de novo também. Mas ela é casada com o cara. Não, divorcia e casa de novo. Mas Deus odeia o divórcio. Não, mas aí já aconteceu o divórcio, não é no papel. Deus odeia o divórcio no sentido de separação, no sentido de rompimento, assim como nós rompemos com ele em algumas situações. É esse divórcio que tem que ser entendido. Uma hora vocês falam que o cara tem que aguentar todas as humilhações da esposa rixosa, mas não traidora. Outra hora você não, tem que divorciar para casar de novo. Não, eu sempre defendi que tem que divorciar e casar de novo. Tem que tratar, é diferente. Eu tenho uma situação que eu tenho condições de tratar para que não haja o divórcio, eu vou fazer todo o esforço possível, eu vou me desdobrar, como eu tentei dizer da outra vez, eu vou me matar como pastor, não como os dois, para que isso não aconteça. Todo o meu esforço possível. Agora, aconteceu, o problema já está em outro patamar. Deus trata como exceções, eu também posso tratar exceções. Eu penso e aí eu entendo como exceções. As pessoas têm que ter respeitado o seu direito, é um direito constitucional, de dignidade humana. Então, quando o Estado colocava empecilhos e condições para que o divórcio acontecesse, você permitir que o Estado venha intervir numa relação entre pessoas é muito complicado, assim como também a gente não pode intervir. Só que existem situações de fato que já existem, e que já ocorreram. E por isso que a lei existe para regulamentar isso. Pessoas que já estão divorciadas há tanto tempo... A pastora agora vai gostar muito de mim pelo que eu vou falar, mas eu entendo que o maior erro da humanidade foi o comportamento machista do homem. O homem espizinhou a mulher no início do relacionamento e isso fez a mulher fazer uma mudança de comportamento fora da normalidade, que gerou inclusive ações feministas, que inclusive isso ocasionou mais divórcio, mais separação, então comportamentos monstruosos, mas tudo por culpa da pressão que o homem fez sobre a mulher que ele era obrigado a proteger, dar a vida por ela. O que ele fez? Ele tentou espizinhar ela para ser o quem manda. Não era essa a ideia de Deus para o relacionamento, era totalmente o inverso. E aí, infelizmente, eu tenho que concordar com a pastora. Nós somos os mais culpados. É verdade. Ainda que as mulheres tenham as culpas relacionadas a algum comportamento rixoso ou não, o homem... Isso é muito pouco perante do que a mulher sofreu. Aí a proporção é totalmente inversa. Luiz Lima, da capital paulista. A passagem bíblica nas Bíblias protestantes que autorizam o divórcio em caso de adultério é um erro de tradução. A tradução correta é somente em caso de matrimônio ilegítimo. Perdão, poderia repetir? O Luiz diz que a tradução das Bíblias protestantes autoriza o divórcio em caso de adultério é um erro de tradução. A tradução correta é somente em caso de matrimônio ilegítimo. Olha, Luiz, eu queria então que você me demonstrasse qual é o onde original? que você usa no grego
porneia e moiqueia como ilegítimo. Não existe esse sentido nessas palavras gregas. Sinto muito, tá? Se a Igreja Católica continua sendo contra o divórcio, ela tem todo o direito de ser. Boa parte das igrejas neopentecostais também é, tá? São do ramo protestante, mas também são contra o divórcio. Você tem aqui um exemplo. Então, mas nem por isso a gente vai torcer o que está escrito nas Escrituras. A Bíblia não foi escrita em latim. Você sabe disso. Quem traduziu para o latim foi São Jerônimo no século V. A Bíblia, o Novo Testamento e esses textos foram escritos em grego. E as palavras que aparecem lá são porneia e moiqueia. Tá? São relações sexuais ilícitas, ou o caso de prostituição, né? Qual é a fornicação, que é a relação sexual fora do casamento entre solteiros, ou a ideia que o texto apresenta é o cara casar com uma mulher que não era virgem e que enganou ele. E como eu disse até no outro programa, pastor, essas palavras, inclusive voltando para o hebraico, todas elas são tendenciosas para questão religiosa até. É possível conseguir perceber até uma relação de adultério religioso, Deus está falando ali. Porque naquela época se prostrava diante de imagens, colocavam filhos para ser mortos ali, queriam relações sexuais em frente a imagens. Era esse tipo, além do relacionamento pessoal, que a porneia queria dizer. Queria dizer uma pornografia fala da imoralidade sexual. Da imoralidade sexual. Esse é o termo. Em várias situações que é usado essas mesmas palavras, são situações onde Deus está falando sobre a imoralidade sexual religiosa, que não o recebe como Senhor e Salvador. E sim outros deuses que as pessoas se prostituíam em frente a eles. Era esse o comportamento. Aparecido de Oliveira de Casa Branca, cidade de Casa Branca de São Paulo. Onde está dito nas Escrituras que Deus odeia o divórcio? Foi o próprio Deus quem estabeleceu as condições para sua efetivação em Deuteronômio 4, de 1 a 4. Contudo, Jesus revelou que essa permissão foi transitória, vindo ele para estabelecer novo mandamento sobre o divórcio, Mateus 10, de 8 e 9. Se alguém desobedecer divorciando-se, ore a Deus pedindo perdão e procure outro cônjuge no Senhor. Esse o perdoará e abençoará a nova união. Bom, Aparecido, as coisas não são assim tão simples. E onde está escrito que Deus odeia o divórcio, está lá em Malaquias. E eu, sinceramente, não consigo entender a ideia que a palavra divórcio significa uma coisa, a palavra repúdio é outra completamente diferente. Isso para mim é coisa de legalista. Tá? Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio, está lá em Malaquias. Ainda fala que Deus foi testemunha da sua aliança com a moça da sua mocidade, da sua juventude e tal. Leia lá. Se não me engano é capítulos 2 ou 3 de Malaquias. Lucas de São Paulo. Vou falar da pessoa rejeitada pelo seu cônjuge. Jesus foi bem claro que quem se casar com a pessoa rejeitada, independente do motivo que levou à rejeição, comete adultério. Mas qual o motivo? O motivo é que o matrimônio é indissolúvel e só se extingue com a morte de um dos cônjuges. Tá certo isso? Há também a situação de traição. Está claro na Bíblia isso. Então, o Lucas, me responde uma coisa. O matrimônio é indissolúvel, tarará. O sujeito deu uma tchau para a mulher e para os filhos, pegou a mala dele, ou às vezes nem pega, e vai embora. Ele some, desaparece, né? Foi, né? Vazou. E aí, o casamento continua sendo indissolúvel? Não é verdade? Evidente que não. Tem que, e quando tem que a mulher fazer... não consegue achar o cara para se divorciar? Daí ela entra com uma ação e e o juiz concede o divórcio mesmo sem a outra pessoa estar presente. Pode morar até em outro estado, outro país. Eu já fiz divórcios assim, de pessoas em outro país que não tinha nenhum contato. Você tem como fazer o divórcio mesmo sem a presença da outra pessoa, da outra parte. É só provar que pode fazer tudo por aqui, normal, pelo estado. Ele sumiu. Não, ele vai ser citado, né, por edital, por edital, pelos jornais de grande circulação. Isso é considerado como um chamamento ao processo, como citação. Vamos ver o que a nossa repórter apurou. Odeio o divórcio. A nova família formada por quem obedeceu pode ser abençoada? Eu acho que não tem nada a ver, não. Acho que vai ser abençoada, sim, porque eu sou casado, eu sou divorciado, a minha esposa também é divorciada, a gente casou e, graças a Deus, a gente está feliz. E eu acredito que essa felicidade seja embaixo da bênção de Deus, sim.
E Deus não é que ele odeia o divórcio, é dessa forma como eu te falei. E ele abençoa, sim, outras famílias, né? Lógico que a gente vai fazer o máximo para não separar, não divorciar, mas se isso ocorreu por vários motivos, Deus abençoa, sim. Eu acho que sim. Eu, por exemplo, sou casada com uma pessoa que é separada e meu marido é pastor. E meu casamento é uma bênção, entendeu? Então não podemos julgar, né? Bom, acredito que existem casos e casos, porque a Bíblia nos diz que em caso de traição nós podemos nos divorciar, né? E se você também não quiser liberar o perdão, ou se você não quer tentar novamente. Agora, se é um caso errado, você separou porque não teve uma opinião bíblica, então acho que não seria uma boa família. Acho que Deus não estaria no negócio. Não, uma nova família formada por uma desobediência e venha esse êxito de que está agora voltando a Deus no arrependimento e que a outra também já se perdoaram e também estão formando nova família, estão em Cristo, estão no arrependimento e pleno do que aconteceu e estão cientes, estão verdadeiramente em Cristo. Acho que não, a igreja vai adotar eles com certeza, são filhos de Deus. Eu acredito que Deus pode abençoar sim, porque você tem um livre-arbítrio, de novo falando a mesma coisa do livre-arbítrio, você tem um livre-arbítrio de escolher, né? Mas, e do perdão também, né? Tem um perdão que você pode perdoar, né? Que Deus perdoou, né? Quem seríamos nós se a gente não perdoasse? Mas eu acredito que Deus pode abençoar sim. Pastor, numa das falas aí, alguém falou, não, do arrependimento, sei o quê. O senhor falou isso logo no primeiro bloco, sim, né? Sim. A pessoa que fez o segundo casamento tem que se arrepender e tal. Vamos imaginar a seguinte situação, né? Tem lá o marido que está no segundo casamento, assiste ao programa e fala, puxa vida, é mesmo, olha o que eu fiz, que bobagem, errei, se arrepende do jeitinho que o senhor falou aí, tá? A nova esposa dele vai se sentir o quê? Ela vai ver o marido arrependido e vai estar pensando na outra. Está com saudade da primeira. Então, eu espero que ela tenha assistido o programa também, porque não foi isso que nós falamos. Não é que ele se arrependeu de estar com a pessoa atual, ele se arrependeu do erro que ele cometeu. E a consequência... Que envolve a outra lá. Não envolve. Ela vai ter ciúmes, ela vai ficar com raiva. Não. Até porque o senhor falou que ele tem que ir lá e pedir desculpa para ela. Sim. E ela... Exatamente isso. É difícil. Sim, e isso deveria acontecer se houve um arrependimento correto e não dizer que ele está voltando para outra. E sim que ele sabe que causou danos e que ele quer recompensar esses danos. Ele deve ir lá ou mandar uma carta? Se possível, falar com a pessoa junto com a esposa dele. Com a atual esposa dele. Isso exige demais. Valéria, é melhor mandar um e-mail. Isso existe. É muito difícil isso acontecer. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é a melhor maneira. Tem muitas formas de comunicação hoje em dia. Sim. Você também querer impor à pessoa uma postura dessa, eu acho que você exigir demais. Não é impor. Ela tendo um contato com a outra parte, pedindo perdão, ainda que seja pelo WhatsApp, por e-mail, qualquer outra forma de comunicação, que ela possa expressar o sentimento dela. Isso facilita bastante, né? Porque você colocar a mulher do lar que casou com esse marido e ainda ela tem que acompanhar diante da outra é muito complicado. Ela não tem, não é nada forçado. É muito constrangedor. Em comum acordo entre o casal, uma atitude correta, sincera de alguém arrependido, de alguém em Cristo. Alguém em Cristo consegue fazer qualquer coisa. Isso é simples. Se rebaixar esse tipo de coisa que parece para as pessoas rebaixar, não é nada para mim. Consegue fazer não é rebaixar. Tranquilamente. Não é se rebaixar. Não vejo problema nenhum em fazer isso. Tem que conduzir a tua esposa junto com você para que ela possa te acompanhar. Não é uma condução, é uma conversa que você já vai ter com ela e vai falar, ó, eu estou me sentindo assim. O que você acha? Eu não vou. Escreve um então, e-mail. Um e-mail é melhor. Se ela não quer ir, aí você vai respeitar a sua esposa. Você acaba destruindo outro casamento por causa de uma coisa. Sim, não é essa a ideia. Porque até a hora de você sentar e explicar o motivo da reunião, já um monte de... fulano com a cicrana chegou aqui, o que é isso? Aí o marido da outra lá, opa. Sim. Os filhos... É melhor escrever um e-mail e aguardar aquele e-mail lá e falar de coração e amém. De forma simplista, tudo bem. Mas o que eu estou escrevendo esse e-mail na companhia da minha esposa. Da minha esposa ou da fulana. Né? Isso, pode ser para também. lhe pedir perdão
e ao seu marido por todos os danos. Começa assim, Isso. por escrito. É melhor. E depois detalhes. Mas se você tem filhos, você não vai visitar seus filhos? Você não vê essa aí pessoa? Depois, aí Vai você buscar pede. e tira pra aí você. você pede, olha, eu quero me penitenciar junto aos filhos. Qual seria a melhor maneira? Isso. Tá, até para a mãe dar uma preparada. Porque se os filhos já forem adolescentes, eles vão querer matar o pai. Vão ficar meio rebeldes. Né? E aí, cada situação é uma situação. Um pode ter afastado, outro pode estar junto. Manda um e-mail pra pastor, mulher por e que tem uma eu falo conversa com isso? cada filho, é a melhor coisa. Eu sei que eu pareço, e muita gente me acusa de ser incrédulo, agente do diabo, já me falaram. Imagina. Eu falo essas coisas porque muitas vezes aqui na televisão a gente põe uma postura de super espiritualidade. Pega a sua esposa, vai lá, pede desculpa para ela e tal. Não é na vida real, nem na Bíblia. É muito simples. Paulo e Barnabé quebraram o pau. E Paulo era apóstolo, escreveu 2 terços do Novo Testamento e ele estava errado. Sim. Na situação com Barnabé, Paulo estava errado. E quanto tempo demorou para eles, Demorou a vida inteira. eles se reconciliarem? A Bíblia nem registra Então, que eles se reconciliaram. A gente sabe que Paulo reconheceu que estava errado em 2 Timóteo. Isso, no que ele texto, pede na carta. para o pivô da briga vir ajudá-lo, que é justamente João Marcos. Né? Então Paulo reconheceu lá no fim da vida que tinha pisado na bola. Mas o texto sagrado não registra a reconciliação de Paulo e Barnabé. Né? E Paulo estava errado, ele errou reconheceu o erro, né? E era apóstolo. Sim. Escreveu 2 terços do Novo Testamento. E é melhor eu parar de falar mal dele aqui, porque no céu ele vai me pegar. Né? Ele era bravo, ele é advogado, viu? Que Ele é isso? conhecedor da lei? Ai, meu pai. Ai. Adão, que mora em São Paulo. Todo o que abandonar sua mulher e casar com outra comete adultério. E quem se casar com a mulher rejeitada comete adultério também. Lucas 16, 18. Quem se casar com a pessoa rejeitada comete adultério. Portanto, esta família estará em adultério. E quem rejeitou seu cônjuge e se casou novamente estará em adultério também. Pois o matrimônio é indissolúvel, ou seja, é para a vida toda, a não ser em caso de matrimônios ilegítimos, o que não existiram desde o começo. Então, aí... O adultério deixou de ser um ato para ser uma marca. Então a família cometeu adultério. A família cometeu adultério. Quem cometeu adultério foi o marido ou a mulher. Não pode ficar essa marca sobre a família, sobre os filhos. É muito... Então, mas aí tem uma coisa que o Adão fala aqui, ó. A não ser em caso de matrimônios ilegítimos que não existiram desde o começo. Essa é uma perspectiva legalista. Né? Do ponto de vista de Deus, o sujeito se juntou com uma mulher, constituiu uma a relação família, sexual, casou. Tá casado. Não é? Mas não tem papel passado, ilegítimo, então eu posso trocar, posso mudar, posso isso. Não pode, não. Por exemplo, quer ver? Você quer ver como isso fica muito claro? Existem, não sei por que cargas d'água, isso é coisa de advogado, existem países onde o sujeito vem para cá e o Brasil não reconhece o casamento daquele país. Não existe isso? Tem que fazer a convalidação. Tá. Então o sujeito é casado lá nesse país, eu não sei, sabe algum? Na Conchinchina. Sei lá, Paraguai. O Brasil não reconhece o casamento da Conchinchina. O sujeito vem... É porque todo casamento que é feito no país ele tem que ser convalidado no país onde a pessoa está morando. Tá. Então ele vem para cá e não convalida o casamento. Pela lei brasileira ele pode casar. Sim. Certo? Diante de Deus ele pode? Lógico que não. Mas é o que está falando aqui, que o casamento é ilegítimo, então eu posso casar de novo. Daí a pessoa, a mesmo caso, ela ser casada no Brasil, ela se apaixonar por alguém, vamos casar no Paraguai. Daí quer dizer, aqui ela está errada de casar, lá não está. O Deus é o mesmo. Então ela está relativizando as coisas, né? Para se beneficiar. É evidente que não pode casar. Esse negócio aí tem... Casamento, matrimônio ilegítimo. Analisou o casamento da mesma maneira. Até se não casou, já está com... A lei fala da união estável, que as pessoas viverem como se casados fossem. E é reconhecido pela lei, a união estável. Depois legaliza através do casamento, que é o documento, né? Mas o casamento já existiu muito antes, né? Que essa fidelidade, né? Essa unidade que teve de corpos, né? De carne. Wagner Aparecido Silva Chaves, de Montes Claros, lá no norte das Minas Gerais. Deus não julga ninguém por um ato isolado da vida da pessoa. Ele, como conhecedor e examinador dos corações, analisa tudo. Se a nova família foi formada por rebelião deliberada e premeditada da lei, não é que Deus amaldiçoa, mas sim que as consequências de nossas escolhas erradas podem afetar até aqueles que mais amamos, ainda que eles não tenham tomado parte nelas. Né? Por Ezequiel 18, de 1 a 4.
Lembrando que Deus é tão misericordioso que pode reverter nossas escolhas erradas e transformar em bênção. Diz a Bíblia que Deus pode mudar a nossa sorte. Salmo 126, 5 a 7. E por que não a de uma família formada por divórcio? Márcia Temperini Bonquipani, de Macuco, no Rio de Janeiro. Eu creio que Deus odeia a dureza do nosso coração, mas se chegou ao divórcio e ao novo matrimônio já é uma bênção. Ultimamente a gente encontra são pessoas correndo de novo casamento e vivendo em fornicação. Portanto, eu sei que somos todos abençoados se andarem nos caminhos do Senhor. Casados, solteiros, divorciados e por aí afora. Pastor, na verdade, o que é aqui? Há algum erro nesse casamento em que houve o divórcio. E esse erro não vai se findar quando você se une com outra pessoa. Se ela divorciou de você porque você era chata, rinchosa, o outro vai continuar se divorciando. Se ela divorciou por você deixar o seu chinelo na sala, sua toalha molhada na cama, esse comportamento continua. E vocês vão ter outros comportamentos que deverão causar divórcios novamente. Então, Deus é amor, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele quer abençoar todo mundo, eu não tenho a menor dúvida disso. Porém, as nossas atitudes fogem da bênção. E aí é que é o problema. Casei, estou arrependido, resolvi a minha situação. Assim como eu falei que lá em João 2, Deus transformou água em vinho, Ele transforma qualquer casamento num vinho maravilhoso. Deus tem a possibilidade de fazer qualquer coisa. Ele não depende de nada, ele não está preso a nada. Sem dúvida, isso não é regra. A regra é: abençoe o casamento, cuide do seu casamento, se esforce para o seu casamento dar certo, aprenda a ver o que o outro tem de errado e falar: está me incomodando, tira a toalha da cama, por favor. Insista nisso com calma, não na hora que a toalha está lá que você está nervoso, mas depois. Marido, vem cá, tira a toalha da cama. Esposa, vem cá, para de falar um pouco, deixa eu prestar atenção no meu futebol. Está me incomodando isso, não tem problema em falar. Se você não fala, o outro não é adivinho. Nenhum cristão tem bola de cristal, nem deve ter. Não é para adivinhar. Então um tem que ter conversa com o outro. Relacionamento é isso. Converse com Deus, converse com Cristo, Ele resolve qualquer coisa. Tá bom. Muda de atitude. Se você precisar, olha, tem aqui a pastora Valéria, a pastora, não a doutora, tá? A pastora Valéria Aparecida Messias Lima, para te aconselhar no casamento, porque se eu falo doutora, você vai querer fazer o divórcio. Mas quando eu me procuro, eu sempre aconselho a não divorciar. Tá certo. Amém. Tem casos que não são possíveis, a gente tem que fazer. Pois é. A pastora Valéria, muito obrigado por estar aqui. E o pastor Adolfo Kutinskas também. Então, os dois estão à disposição de você pelo site vejamsó.com.br. Vai lá na aba Convidados e você localiza o contato deles e manda a sua pergunta, seu e-mail, seu convite. Tá bom? Um prazer. Vamos ver quem é que vai levar o kit da grade. Silvia, lá da Praia Grande, Litoral Paulista. Parabéns, Silvia. Tem a grade aí, tá? Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, a paz e a graça do Senhor Jesus. Nós nos encontraremos de novo no próximo Vejam Só. Thank you.